Você sabe por que você e eu e todos temos problemas? Por um simples motivo. Toda a dor, a doença, a miséria, a falta ou qualquer tipo de problema de relacionamento, ou qualquer tipo de problema que você ou eu venhamos a ter, é por um simples motivo. Nos sentimos separados de Deus. Nos sentimos um ser individual, o ego. Nós achamos que somos esse ser individual, esse ego. E ao sentirmos isso, passamos a manifestar toda a insegurança de ser um corpo e um ego, um indivíduo. Quando nós temos a consciência da unicidade, de que somos um com Deus e com todos e com tudo na criação, quando nós temos essa consciência de que tudo que Deus é, eu sou, de que tudo que Deus tem, eu tenho, pode alguma coisa faltar ao próprio Filho Santo de Deus? Pode alguma doença aplacar o próprio Deus? Pode alguma miséria Deus ter? Pode sofrer alguma falta? Pode Deus ficar doente? Não. Por que nós ficamos? Por que nós experienciamos isso? Porque nos sentimos separados dele. A expiação é a correção da nossa mente. É o desfazer desse pensamento de ego que diz que eu sou esse indivíduo sozinho, solto no mundo, que vive nesse corpo, para a consciência de que eu sou um com Deus, da minha elevação suprema, do amor supremo. E ao pensar como Deus pensa, ao sentir como Deus sente, tudo nós manifestamos o tempo todo. E tudo nós damos o tempo todo, porque Deus é amor, Deus é doação. Ter as coisas é compartilhar. Eu sei curar quando eu compartilho a cura. Eu sei amar quando eu compartilho o amor. Eu sou abundante quando eu compartilho a abundância. Eu sou saúde quando eu compartilho saúde. Deus é compartilhar. O amor é compartilhar. E isso é criar. Todo o resto no mundo não é criar. Todo o resto no mundo é manifestar percepções. Então, quando eu crio um carro, eu não estou criando o carro, eu estou manifestando através das minhas percepções o carro. Quando eu crio a doença, eu não estou criando a doença, eu estou manifestando a doença, que eu acredito nessa percepção. Porque se eu tenho a consciência de quem eu verdadeiramente sou, o Filho Santo de Deus, tudo que Deus tem, eu tenho. Tudo que Deus é, eu sou. E os milagres, nesse processo, eles servem para quê? Para que servem os milagres, né? Os milagres, eles vão fazendo pequenas correções na nossa mente. Eles vão mostrando a presença do Espírito Santo e de Cristo em mim e em você. E isso vai corrigindo a nossa mente. A gente não consegue ver o Espírito Santo, mas a gente consegue sentir através das consequências do que acontece nos milagres a presença dele. A gente não consegue ver Cristo com os olhos do corpo, mas a gente consegue perceber a presença de Cristo em nós e nos nossos irmãos através dos milagres que acontecem. Então, os milagres, eles são uma ferramenta necessária até que nós tenhamos a consequência de que somos um com Deus e com todos na criação. Quando essa consciência estabeleceu na nossa mente, corrigiu a nossa mente, que antes se achava um ego, quando isso aconteceu, nós já estamos manifestando como Deus manifesta. Porque aí nós já temos amor o suficiente para saber lidar com esse poder infinito. Porque Deus tem um poder infinito e o Filho dele também. Eu estava pensando esses dias caminhando na calçada, eu pensei alguma besteira assim, né, do nada. Aí eu disse, ainda bem, graças a Deus que eu não tenho poder instantâneo de manifestação ainda.
Porque se eu tivesse o poder instantâneo de manifestação, que o meu poder de manifestação já está muito, muito forte mesmo, eu percebo as manifestações muito rápido na minha vida, eu digo, Cristo, vai um pouco mais devagar, porque a minha mente não está ainda totalmente curada. Olha a besteira que eu acabei de pensar, eu nem lembro o que era, de tão besteira que era, mas era uma besteira, completamente uma besteira. Eu disse, graças a Deus que isso não manifesta instantaneamente. Graças a Deus. E quando você tiver esse tipo de pensamento, cancelado 3 vezes, cancela na tua mente e muda o pensamento, para não enviar essa onda para o universo. Porque tu entende que o teu poder de filho de Deus é infinito, e essa consciência só vem a nós quando nós estamos suficientemente curados para não ter mais esses pensamentos de besteirinha, criar essas besteirinhas. Imagina se nós tivéssemos todo esse poder de criação que Deus tem e pudéssemos manifestar instantaneamente quanta merda a gente não criaria. Porque observa os teus pensamentos diariamente para ver se não tem muito mais coisas horríveis, idiotas, doenças, raivas, medos, do que alegrias. Tu pensa em ter um carro, uma casa, um trabalho melhor, colocar tua empresa durante quanto tempo no dia? 10 minutos, 15 minutos? E todo o resto que você está pensando? Ai, se minha filha se molhar, ela vai ficar gripada. Ah, mas eu acho que vai estar frio, ela vai passar frio. Ah, mas se não sei o quê. Ah, se meu marido se atrasa. Ah, mas se não sei o quê. Ah, mas se eu não fizer isso. Ah, mas se eu não sei o quê. O que tu pensa o dia inteiro? Observa. O que acontece com nós, estudantes do curso e professores de um curso em milagres, acaba sendo doloroso por muito tempo. Por quê? Porque a gente se observa o tempo todo. É 24 horas por dia. Eu jamais ia perceber que eu tive esse pensamento idiota se eu não estivesse atento o tempo todo. É vigiai. Orar e vigiar, e é isso. Esteja no presente. O Ho'oponopono é uma técnica que ajuda muito nós a estarmos no presente. Porque a gente fica o tempo todo observando o que a gente está pensando e sentindo e limpando. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato, eu te amo. Eu sinto muito por estar pensando isso que eu estou pensando. Por favor, me perdoa. Sou grata por já ter sido feita essa limpeza. Eu te amo. Pronto, transmutei. Transmutei um medo em amor. Sabe? É o tempo todo. E isso cansa. No começo cansa, depois se torna natural, se torna o teu estado natural, tá? No começo, quando a gente começa a praticar o Ho'oponopono, quando a gente começa a estudar o curso, quando a gente começa a ficar mais alerta, o tempo todo alerta, a gente cansa, porque a gente não é acostumado a fazer isso. A gente age 80% do nosso dia no automático, repetindo os nossos pensamentos de ontem. E é por isso que a nossa vida não muda ou piora. Quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, a gente fica o tempo todo fazendo as limpezas, se perdoando, trazendo amor para aquela situação. E corrigindo, para que aquilo não volte. Só que se são 70 mil pensamentos por dia, pensa o que tem de coisa para corrigir. Hoje a minha mente é mais lenta no sentido de que hoje eu não sei se eu tenho 70 mil pensamentos por dia. Hoje eu sinto paz 85, 90% do meu dia. Ainda tem oscilações, mas eu sinto paz a maior parte do meu tempo. Eu fico estudando, eu fico trabalhando, eu fico servindo as minhas filhas, meu esposo, né? Eu fico aí, servindo, ouvindo o Espírito Santo, servindo. Eu fico de boa, minha mente não fica mais carregada e cheia de pensamentos. E nem tão emocional, cheia de emoções. Eu nunca fui muito emocional. Eu tenho um arquétipo nesse ego que eu recebi nessa vida. Eu tenho um arquétipo mais racional. Eu tenho o arquétipo da Atena e do mago. São arquétipos mais racionais. O mago faz essa ponte do inconsciente com o consciente, de Deus com nós. É esse meu trabalho. É isso que eu faço. Milagres, o que são milagres?
Para o mundo parece magia, mas a única coisa que milagres não são é magia. Os milagres são naturais, magia é o que a gente faz todo dia, essa coisa que a gente faz hoje e termina amanhã. Esses pensamentinhos idiotas que a gente tem, que a gente cria um monte de coisas supérfluas e depois descria, depois cria, depois descria, isso é magia. A magia ela é momentânea, ela não existe em essência, né? A história da Cinderela pode falar muito sobre isso. É uma transformação momentânea da abóbora numa carruagem. Não é a carruagem, é uma transformação momentânea e termina, a magia termina. Milagres não. Mas por que acontece, e acontece às vezes com meus pacientes, de eles voltarem a sentir dor? Não com a mesma intensidade, mas muitas vezes alguns voltam, é raro, mas voltam a sentir dor. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele não curou a causa. Então precisa um tratamento um pouquinho mais longo. Mas eu entendo que de 4 meses é um tratamento que resolve praticamente tudo. Uma vez por semana você vê seu paciente, se for de 15 em 15 dias, talvez um pouco mais. Se ele quiser curar e fizer o que você vai ensinar ele a fazer, ele cura. Não tem como. Não tem como não curar. Quem decidiu a doença foi você. Quem decide a cura é você. Aí o Espírito Santo manifesta. Algumas demoram um pouco mais para se manifestar na forma, outras são instantâneas. É remissão espontânea, né? A gente costuma dizer que milagres são só essas remissões espontâneas. Estava sentindo dor, não estou mais sentindo dor. Milagre. É milagre, né? Eu fiz palestra para adolescentes, eu gosto de fazer para adolescentes, porque adolescentes, nossa, milagre, né? Como eu não vejo os milagres como algo surpreendente, sobrenatural, eu mostro muita naturalidade nessa operação de milagres, as pessoas também não se surpreendem quando eu trago os milagres, mas quando a gente para raciocinar o que aconteceu, eu estava sentindo uma dor e a dor passou, eu tinha uma enxaqueca crônica, não tenho mais, eu tinha problemas nos ombros que eu não tenho mais, eu não sinto mais. Eu vivi uma agonia, uma ansiedade e eu não vivo mais? É ou não é milagre? É de ficar ou não ficar nesse mundo, né? Abismado, que nem dizia minha mãe. Abismado, a gente fica assim, né? Nossa, que é isso? Só que como eu trago os milagres de forma tão natural, as pessoas nem se surpreendem. Elas, durante uma palestra, durante um vídeo, elas sentem tudo bem, normal, curou. Né? Elas nem veem mais isso como algo assim tão surpreendente, de tão natural que é pra mim. Eu não vejo os milagres como algo, né? Eu vejo algo como natural. Agora a doença, sim, a gente vai dizer, manifestei a doença. O que eu fiz comigo? Como é que eu vou consertar isso? Me perdoou por ter manifestado essa doença. Me perdoou por ser essa doença, porque ela se tornou uma entidade. Me perdoou por tudo isso que eu causei a mim. E peço ao Espírito Santo que venha em presença. Peço a Cristo que venha em presença, trazer o seu amor e a sua luz para essa situação. Peço que a vontade de Deus, que já é feita e já é manifestada, seja percebida por nós, porque nós não estamos percebendo, mas ela já está aí. Qual é a vontade de Deus para nós? Perfeição, abundância, saúde perfeita. Entende? Mesmo nessa ferramentinha aqui. Mesmo que o corpo seja só uma roupinha, vai ser uma roupinha bem limpinha, bem sarada, bem cuidada, bem harmoniosa, bem feliz, bem alegre, porque essa é a vontade do Pai, tá bom? Um beijo de luz e até mais.